Olá, pessoal. O nosso primeiro conteúdo da segunda unidade é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei, ela vem para garantir os direitos de crianças e adolescentes no nosso país. Até a promulgação dessa lei, crianças eram vistas como adultos e não tinham direitos garantidos. Aí você pode pensar, mas que direitos são esses? Que garantias são essas? Nós temos que olhar o Estatuto da Criança e do Adolescente de uma forma que nos ajuda no nosso trabalho como professor. Ela é a lei que nos garante que esse aluno tenha acesso à educação, que o juiz possa estar trabalhando conosco dentro das escolas, né? Que ele auxilie o nosso trabalho, que ele garanta, né, junto com a gente, uma vida segura para esse menor. Então, para isso, nós temos que conhecer bem essa lei e nos informar cada vez mais de como aplicá-la, como utilizá-la. Não é só sair falando ou isso ou aquilo, né, cheio de achismo sobre uma lei que é tão importante para o desenvolvimento do profissional da área da educação. Então vamos lá, conversar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma lei promulgada, né, lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Ela foi promulgada no governo do então presidente Fernando Collor. E ela dispõe de quê, né? No seu título primeiro, nas disposições preliminares, ela fala exatamente sobre a questão da proteção à criança. Ela vem para nos ajudar a fazer a proteção dessa criança. No artigo 1º, ela fala sobre isso. É proteção integral de crianças e adolescentes. Antes que nós comecemos essa conversa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, é necessário a gente diferenciar o que é uma criança e o que é um adolescente. Perante a lei, criança é a partir dos 0 anos até os 12 anos. Mas esses 12 anos são 12 anos incompletos. Então, fica aí por volta de 11 anos, 11 meses e 29 dias. Partiu daí, dos 12 anos até os 18 anos, é considerado adolescente. Então, vocês têm que saber essa diferença porque é uma questão de concurso. Todo concurso que você vai fazer e vai cair Estatuto da Criança e do Adolescente, essa é uma das perguntas mais recorrentes que aparecem. Então, e aí essa pontuação sobre a idade do adolescente, ela aparece no artigo 2º do Estatuto. E ele ainda vem dizendo mais, né? O que é garantido a essa criança? Que direitos são garantidos à criança através do Estatuto da Criança e do Adolescente? O primeiro direito é o direito à vida. Então, esse direito à vida, gente, aparece dentro do Estatuto de diversas formas, né? A proteção mesmo dessa criança, né, em relação à vida. Quando a mãe está gestante, ela tem um acompanhamento no posto de saúde, ela tem direito a um acompanhamento médico, então esse direito de proteção à vida já surge, né, para a criança desde o ventre da mãe. E aí essa proteção, a mãe tem direito à vacinação, acompanhamento do médico, e quando está perto de ganhar o bebê, ela tem também o direito de ser encaminhada para o hospital onde essa criança vai nascer. Então, essa proteção à vida surge aí, nesse cuidado logo na gestação. E ela se perpetua durante toda a vida da criança e do adolescente. Então, garantir a vida, garantia também de cuidados com essa criança. O segundo ponto, como vocês estão vendo, né, de direitos aí, é o direito à saúde, o atendimento médico hospitalar, garantido a essa criança, a vacinação, que a gente já conversou tanto dentro de sala de aula, que às vezes os pais negligenciam. Olha aí, entra nas questões de saúde. E o nosso ponto, o direito à educação. Esse direito à educação é garantia de uma escola perto de casa para ela e para os irmãos, tanto da criança como do adolescente. Então, e que ela possa sempre progredir. Progredir como?
ser um cidadão de respeito e que possa ter acesso aí a outros níveis de ensino quando se tornarem adultos. O outro ponto é o respeito e a liberdade. O respeito, né? Ela tem a liberdade, como qualquer outro cidadão do nosso país, a liberdade de ir e vir. A outra questão é a dignidade. Então, quando a gente fala em dignidade, é uma vida digna, segura, que ela tenha todos os outros direitos já citados alcançados. E o outro ponto é a convivência familiar e comunitária. Essa criança, ela tem o direito a conviver com os pais biológicos e, em alguns casos, quando esses pais não têm condição de criar essa criança, né? Já foi visto de todas as maneiras que a família não tem condição de ficar com essa criança, ela pode ir para outro lar, né, um lar adotivo, ou para uma instituição orientada pelo governo. Só que, para que isso aconteça, muitos passos são tomados. Não é feito de qualquer maneira. Então, há uma reorganização da família. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, quantas vezes são necessárias para que isso aconteça. Então, nós estamos vendo aqui nesse slide os direitos que são garantidos à criança na Lei número 8.069, de 13 de julho de 90. Os direitos já citados são efetivados nessa lei, né, 8.069 de 90, no artigo 4º, e diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida. Então, não é obrigação só do poder público, não é obrigação só da família, é obrigação de todos nós que essa criança tenha os seus direitos garantidos. E, principalmente, nós profissionais da área da educação, que convivemos boa parte do dia, ou se não o dia inteiro, com essa criança ou com esse adolescente. Somos nós que passamos boa parte do tempo com eles. Então, nós precisamos garantir a eles que eles tenham esse direito à educação, à saúde, né? Orientando os pais, orientando os responsáveis, familiares que são responsáveis por essa criança ou por esse adolescente. Então, mas também não leve, professora, a senhora quer que a gente cuide até disso também, mas quando eu falo em cuidar disso, é que vocês façam as orientações necessárias. Para que vocês façam isso, é necessário conhecer a lei na íntegra. Se esforçar para conhecer um pouco mais dessa lei. E não ter ela de uma forma preconceituosa, certo? Porque durante muito tempo, essa lei só era vista como proteção de menor infrator, e não é assim. Nós temos uma diversidade de crianças na nossa sociedade que necessitam dessa lei para ter os seus direitos garantidos. Então, nesse artigo 4º, vem toda a efetivação desses direitos que eu já citei. Fora eles, ali no slide anterior, eu pus para vocês os principais, mas nós temos cultura, esporte, lazer, convivência familiar, então, o direito à profissionalização, a ter uma carreira. Então, tudo isso é garantido dentro dessa lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele é também uma lei muito importante, né, fundamental para todas as pessoas envolvidas na área educacional, e em especial nós, professores, porque nós estamos na linha de frente, né, que estamos na linha de frente de convivência com esse aluno. Todos os dias, a diretora, a coordenadora pode não ver esse aluno, mas nós, como professores, nós vemos sim. A gente conversa com eles. Às vezes, ali durante a aula, eles falam um pouquinho, né, da vida deles, o que está acontecendo. E quando são muito pequenos, né, eles contam sobre situações que passam em casa. Às vezes, a falta de um alimento, às vezes, a doença da mãe, do pai, agressão física sofrida pela mãe ou por eles mesmos. Então, tudo isso é falado dentro de sala de aula e a gente escuta muito essas histórias. E às vezes não sabemos que nós podemos
acionar o poder público para resolver esse problema dessa criança. Então, para darmos a elas um pouco de dignidade, tanto a criança quanto a adolescente, que é o que o ECA garante, né? O ECA é importante para garantir o direito das crianças e dos adolescentes a uma vida digna, certo? Então, aí, o artigo 4º, ele fala exatamente sobre tudo isso. Ele fala sobre esse cuidado com essa criança e adolescente que vive ali no nosso meio e que nós, muitas vezes, deixamos passar despercebido toda essa situação que eles estão vivendo. No artigo 5º, diz: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação ou por omissão, aos seus direitos fundamentais. Então, vamos lá. Um dos seus direitos fundamentais é o que a gente trabalha, é o direito à educação. Se a criança não está vindo à escola, não apareceu mais, principalmente nas instituições públicas, né? Não apareceu mais, a gente liga, a mãe não responde. Cadê essa criança? Às vezes você vê ele na rua, aí diz: por que, fulano, que você não vai mais para a escola? O que está acontecendo? Aí você vai e conversa com ele: ah, tia, minha mãe está assim, minha mãe está alcoolizada, não me deixou ir para a escola, ou minha mãe me colocou para fazer, né, venda de bala na rua, ou meu pai, ou a pessoa responsável, né, que tem a guarda dessa criança. Aí o que que acontece? Você não pode se omitir. Você tem que movimentar o poder público. Quem aí? No caso, a gente começa com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o órgão que trabalha juntamente com a educação para resolver esses tipos de problemas que são corriqueiros na nossa sociedade. Então, vamos nos atentar a alguns pontos desse artigo aí, que é o artigo 5º. Quando ele fala, né, que criança não pode ser vítima de nenhuma negligência. Quando nós falamos em negligência, essa criança ser deixada em casa sozinha, correndo risco de sofrer um acidente, é uma negligência. Discriminação, discriminação racial, discriminação por questões de deficiência física, mental. Então, tudo isso entra com forma de discriminação. E aí a gente entra também com outro processo, exploração. O exemplo que eu citei entraria na questão de exploração. Vai ser explorada aí o quê? A mão de obra. Criança não pode trabalhar. Por que que perante a lei diz que a criança não pode trabalhar? Porque durante muito tempo a situação mundial era o quê? Que criança era vista como adulto. Então, se criança é vista como adulto, criança trabalha, criança paga conta e criança não tem muito divertimento também. Não precisa brincar. Durante muito tempo era vista assim, criança não brincava, não podia ter esses prazeres que hoje são garantidos pela lei. E aqui outro ponto, as questões da crueldade, da violência, que muitas delas sofrem, né? Quando a gente fala em castigo, em violência, aqui são questões de espancamento. As crianças são espancadas e oprimidas por tudo aquilo que elas pensam. Aí é que nós voltamos ao artigo 4º. Cadê o direito à liberdade? Liberdade de expressão e liberdade de pensamento também. Olha só, como eu já conversei com vocês, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente faz essa leitura dessa lei, nós devemos evitar as questões de preconceito, né? Ou leituras equivocadas, baseadas no senso comum, no que fulano disse, no que cicrano acha, no que cicrano pensa. Então, nós vamos entrar aqui na linha que todo mundo gosta de discutir e às vezes não sabe que tem medidas tanto preventivas como também medidas socioeducativas para recriminar o ato infrator dessa criança, que muitas vezes ele surge lá dentro da escola, ele se revela dentro da escola.
Assim como a criança tem direito de estar ali dentro, nós temos direito de estar seguros dentro dessa escola também. Então, e garantir a segurança das outras crianças. Para isso, olha só, a lei também coloca as questões de medidas socioeducativas. Durante muito tempo se falou, né, nas FEBEMs dentro do Brasil e os problemas que elas causaram e as medidas protetoras, né, que elas deveriam desenvolver. Então, quando uma criança faz um ato infracional, lógico que nós não estamos aqui para defender coisa errada. O que deve ser feito? A primeira medida socioeducativa é, perante a lei, a advertência. Então, a família vai ser advertida sobre essa situação aí, esse ato que a criança cometeu, ou o adolescente. Então, o outro ponto é a família, juntamente com essa criança ou com esse adolescente, reparar o dano que ele causou. Próximo é a prestação de serviço à comunidade. Esse é bem corriqueiro, né? Prestação de serviço à comunidade. O quarto é a liberdade assistida. E quando a gente chega aí em questão de liberdade assistida, é porque esse jovem, esse adolescente, né, geralmente, ele já bateu muitas vezes nessa questão de coisa errada. Ele já aprontou muito dentro da sociedade, ele já está entrando nessa questão de medida de liberdade assistida. Então, a mãe tem que comparecer perante o juiz com ele, dizer que ele está indo à escola e fazer todo esse procedimento. Quando isso não é resolvido e ele continua, permanece fazendo o que não deve, a inserção em regime de semi-liberdade. E, por último, quando não tem mais jeito, a internação em estabelecimento socioeducativo, que eram chamadas de FEBEMs, né, as fundações casas, e elas vinham para fazer o quê? Atender essa criança, ressocializar. O propósito era ressocializar. Mas como tinham poucas, como ainda tem poucas instituições como essas, aglomera-se crianças com diferentes infrações, umas influenciando as outras, muitas vezes essa medida, né, socioeducacional, ela não funcionava. Ou até mesmo agora ela não funciona. O que ocorre é isso, que eles não têm ali acesso a uma educação, a um atendimento que lhes façam crescer e mudar, né? Que voltem para a sociedade com um pensamento diferente, né? Com a mentalidade de cidadão, que ele pode conviver em sociedade. Então, para essa formação do cidadão, das crianças como cidadãos, o que nós temos? Nós temos um papel muito importante, não só como profissionais, mas como membros da sociedade civil. Então, quando nós falamos isso, nós devemos estudar essa lei, nos aprofundar, né, no conhecimento dessa lei, para que possamos, primeiro ponto, fiscalizar. Fiscalizar o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente é base para diversas políticas públicas dentro do nosso país. Políticas públicas educacionais, políticas públicas para a área de saúde, estruturais também. Então, vamos entrar nas políticas públicas dentro da educação. A garantia, né, de merenda escolar, a garantia de transporte. Então, se nós fiscalizarmos, nós vamos ter como garantir todos esses direitos para as nossas crianças. Onde é que está sendo investido o dinheiro dessa política pública, ao invés de estar chegando às nossas crianças? Onde ele foi parar? Isso tudo acontece através da fiscalização. Se uma criança tem direito à vacinação, atendimento médico, hospitalar, por que não está sendo garantido esse direito a ela? Então, é nosso dever fiscalizar, mas ao mesmo tempo é nosso dever avaliar. E quando eu falo em avaliar, nós temos que ter bom senso. É uma questão que nós estamos vivendo hoje no nosso país. As crianças têm direito à educação.
Por que que as escolas estão paradas? Em muitos lugares, há mais ou menos, há quase um mês que nós já estamos parados. E aí, o que que a lei diz, né, sobre isso? Isso pode acontecer porque nós estamos vivendo um caso de pandemia, então entra a questão da fiscalização. Se vai ser garantido depois da volta, né, regular dessas aulas, se eles terão as 800 horas garantidas, né, para o ensino fundamental 1 e 2. Então, nós temos que avaliar uma situação ponto a ponto para que possamos controlar a efetivação dessas leis. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio antes da nossa LDBEM. Ele é de 90 e a LDBEM é de 1996. Então, dentro dele, já vinha a garantia de educação, gratuita também. Já vem a garantia de educação. Hoje, os nossos alunos, eles não estão sendo privados de educação. Quando nós falamos assim, eles vão deixar de ter educação. Não, nós estamos vivendo uma crise e eles vão ter essa garantia restabelecida, vão poder voltar à escola, ao convívio social com os colegas, professores e entes, né, da coordenação e da direção. Mas, por enquanto, fica em casa todo mundo, porque nós estamos tratando com algo inédito, né? Uma pandemia, e todo mundo tem que ficar isolado por um tempo. Mas depois vai ser garantido essa questão, né, dos dias letivos e das horas, segundo a lei. Mas também temos que fazer a nossa parte, né, que é fiscalizar e avaliar se isso está sendo cumprido, se isso vai ser efetivado para essas crianças. E para fecharmos a nossa aula, coloquei aqui para vocês um estudo de caso. O que vocês vão fazer? Vão desenvolver propostas pedagógicas embasadas em lei para a resolução desse problema aqui que está sendo apresentado. Então, nós temos aí uma criança de 11 anos que está em situação de afastamento da escola. Como nós podemos solucionar esse problema embasados na lei? Só que aí nós temos duas situações. A primeira situação é a questão do trabalho infantil. E a segunda situação é as questões de discriminação racial. Os dois pontos aparecem dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e eu preciso que vocês vejam como nós podemos solucionar esse caso. Então, coloquem para mim propostas de solução e me enviem por e-mail.